Centro de Recuperação Missionário de Cristo, onde acolhemos dependentes químicos, moradores de rua, alcoólatras, pessoas que são dependentes de uma substância química, como droga, crack, maconha, pessoas que não têm apoio, pessoas que estão na rua, sem família, e nós acolhemos e nós demos uma assistência a essas pessoas, tanto psicológica, espiritual, social, cuidamos dela. E como que nós mantemos essa instituição? É com a ajuda dos irmãos, com as contribuição, com ofertas que os irmãos têm ajudado. Nós estamos mantendo essa instituição durante 7 anos, amém? Deus seja louvado. Glórias a Deus pelo apoio de todos os irmãos que têm sido apoiador desse projeto. Meus irmãos, estou aqui nesta noite para estudar com os irmãos, compartilhar com os irmãos acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus que edifica, consola e exorta. Ela é poderosa para santificar, libertar, curar, avivar. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é tudo. E se você quiser ser um cristão que tenha vida, um cristão saudável, um cristão cheio do Espírito Santo, você precisa se alimentar desta palavra. É o alimento do cristão. Amém? A Bíblia diz, meus amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. São elas que de mim testificam. Então eu convido a todos os irmãos que estão me assistindo a ter um tempo para meditar nas Escrituras, para dedicar parte do tempo que você tiver nas Escrituras Sagradas. Medite, irmão, examine as Escrituras, leia a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela prepara o cristão para uma boa obra. Ela prepara o cristão para o combate. Nós estamos em guerra. E a nossa arma de guerra defensiva e ofensiva é a Bíblia, irmão. O crente que é enraizado nas Escrituras, o crente que alicerça a sua vida nas Escrituras, ele, louvado seja Deus, pode vir a luta, o vento, a tempestade que vier, que ele está firme na palavra de Deus. Amém? O tema do nosso estudo hoje é batismo nas águas, arrependimento e conversão. Amém? É o nosso tema hoje, é o nosso estudo hoje. Amém? Então nós estaremos dando início agora, batismo nas águas. É um estudo muito importante, irmão. É um estudo que talvez você foi batizado, não sabe nem por que foi batizado. Tem muitos crentes que é batizado, não sabe nem o que significa o batismo. Ele não sabe nem o que é o batismo. E eu quero falar nesta noite, até porque eu vou fazer um batismo aos irmãos aí da nossa congregação, da nossa igreja, os membros da nossa igreja, os irmãos aí do Centro de Recuperação Missionária de Cristo. Deus abençoe vocês aí, meus irmãos, que estão nos assistindo, amém? O batismo está chegando, hein? Vamos se batizar, amém? Então, meus irmãos, para mim fazer o batismo, eu preciso primeiro ensinar como Jesus ordenou, amém? Ele ordenou que nós ensinasse, fizesse discípulo e batizasse. Então, eu estarei falando sobre isso. Então, meus irmãos, vamos falar sobre batismo, vamos falar sobre arrependimento e vamos falar sobre conversão. Amém? Então, vamos lá? Vamos ao nosso estudo? Vamos dar início? Amém? Você que está com a Bíblia aí agora, vai compartilhando já, irmão, esse estudo aí com os irmãos aí. Amém? Para todas as pessoas que puderem estar entrando aí, assistindo. Que Deus abençoe. Deixa o teu comentário, tira suas dúvidas aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Batismo nas águas. A igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas que se arrependeram dos seus pecados e pela fé aceitaram a Jesus como seu único Salvador e suficiente. Entretanto, o sinal da conversão do novo crente na igreja é a sua obediência às ordenanças de Jesus. O batismo nas águas e a Santa Ceia, essas duas instituições são chamadas pela igreja de ordenança, porque foram ordenadas por Jesus, amém? Então vamos lá. A igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas que se arrependeram, amém? A igreja
do Senhor Jesus, o corpo de Cristo é composta de pessoas que se arrependeram. Houve um arrependimento. E essas pessoas se arrependeram e pela fé confessaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Logo após esse arrependimento, essas pessoas então tiveram uma conversão, se converteram. E através dessa entrega, desse arrependimento, essas pessoas que agora são novos membros do corpo de Cristo, elas então vão obedecer às ordenanças do Senhor Jesus. E nós temos aqui duas ordenanças dadas pelo Senhor Jesus: o batismo nas águas e a Santa Ceia. Então esse novo cristão, esse novo convertido, então depois de arrependido, depois de ter aceitado a Cristo, ele vai dar o primeiro passo agora, que é o batismo nas águas. E logo depois ele vai participar da Santa Ceia do Senhor. Então nós vimos que essas duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia, é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo a todos os cristãos que se arrependem dos seus pecados, que se converte ao Evangelho e que entrega a tua vida a Cristo. Vamos ver em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, que é uma ordenança, é um mandamento dado pelo Senhor Jesus, o batismo nas águas. Vamos ver então. Portanto, Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, então, antes de Jesus subir ao céu, depois que ele já tinha ressuscitado, ele encontrou os seus discípulos e deu esta ordenança, passou este mandamento, dizendo para os discípulos ir anunciar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o próprio Senhor Jesus ordenou que os discípulos fizessem discípulo e que eles batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Mateus capítulo 28, versículo 19, é uma ordenança de Cristo, o batismo nas águas. Vamos ver também no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 16. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, você vai ver mais uma vez Jesus falando acerca do batismo. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele fala do batismo. Olha o que diz Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o batismo nas águas é bíblico e é uma ordenança de Cristo para todo novo convertido, para toda pessoa que se arrepende dos seus pecados, para todas as pessoas que querem seguir a Cristo, que querem obedecer às suas ordenanças. Essa pessoa, então, deve se batizar nas águas. Amém? E a primeira ordenança aqui é o batismo. A segunda ordenança é a Santa Ceia. Uma vez que o cristão, uma vez que o novo convertido se arrepende, se converte dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, ele passa então a fazer parte do corpo de Cristo. É um membro do corpo de Cristo. E uma vez que você se batiza nas águas, se arrepende dos seus pecados e você passa a fazer parte do corpo de Cristo, você está bem ajuntado. Você agora é o corpo de Cristo, você é a igreja de Cristo. E logo após o batismo nas águas, logo após o seu arrependimento, a sua confissão pública, que verdadeiramente você está arrependido, está disposto a obedecer a sã doutrina, os mandamentos do Senhor, você passa então a participar do corpo e do sangue de Cristo, que é a Santa Ceia do Senhor, que é também uma ordenança. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, a partir do versículo 26, diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e o abençoando partiu e deu aos seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo.
e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Então, depois que você se arrepende dos seus pecados, se converte ao Evangelho, entrega a sua vida a Cristo, se batiza nas águas, você agora vai fazer parte do corpo de Cristo. E você fazendo parte do corpo de Cristo, você deve estar em comunhão com o corpo de Cristo. E como é feita essa comunhão? A Santa Ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. O que é batismo? Você sabe o que é batismo? Você que está me assistindo aí agora, quando você se batizou, te ensinaram o que é batismo? Porque eu já fiz essa pergunta para muitos crentes e não soube me responder. O porquê que ele se batizou? O que significa a palavra batismo? Vamos aprender aqui como deve ser a maneira correta de se batizar. Vamos ver vamos estudar aqui hoje o que é batismo, quem deve ser batizado, quem não deve ser batizado. Então vamos aprender aqui. A primeira pergunta para os irmãos, comenta aí na live aí, deixa o seu comentário. O que é batismo? Vamos ver o comentário dos irmãos, que eu quero que todo mundo participe, para você aprender. Vamos lá. O que significa a palavra batismo? Amém? O que significa a palavra batismo? O sentido literal na língua original do Novo Testamento, o grego, a palavra batismo, no grego, baptizo, significa imergir, mergulhar. Então, o significado da palavra batismo no grego significa imergir, mergulhar. Irmão, quando se fala de batismo, está falando de imergir, afundar, mergulhar. Então você já vê que o verdadeiro batismo nas águas não é jogando água em cima da cabeça, como a Igreja Católica faz, batizando crianças, jogando aguinha na cabeça. O verdadeiro batismo, a palavra batismo já vem do original, do grego, imergir, mergulhar. Então a pessoa deve mergulhar, a pessoa deve descer as águas. Amém? Glória a Deus. Vários textos do Novo Testamento mostram que o batismo era efetuado em águas abundantes de rios e lagos. Repetindo, vários textos do Novo Testamento mostram que o batismo era efetuado em águas abundantes, como rios e lagos. Irmão, há uma dúvida em muitas pessoas acerca do batismo, se ele deve ser feito em rios, lagos ou piscinas. Pela Bíblia, eu sigo a Bíblia. Olha aqui que eu sigo, irmão, ó. Eu sigo a Bíblia. Tá vendo aqui? A Bíblia. Eu não sigo doutrinas de homens. Eu sigo a Bíblia. Pela Bíblia, eu só vejo na Bíblia batismo em águas abundantes, como o Rio Jordão, como lagos. Amém? Não existe nenhuma passagem na Bíblia falando acerca de piscinas ou tanque. Não tem. Se alguém tiver, me prove na Bíblia. Eu nunca li isso na Bíblia, essa palavra, eu nunca encontrei. Mas alguns crêem que esse batismo é válido. Amém. Quem sou eu para te condenar? Eu não sou juiz, nem advogado. Mas eu, Wanderson, só faço batismo em água abundante. Em rios, lagos, cachoeiras, águas naturais da natureza. Amém? Eu sigo a Bíblia, então eu só faço batismo, eu estou seguindo o exemplo da Bíblia. Agora, quem faz em piscina, aí já é problema do líder, é ele com Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Agora, eu como cristão, como seguidor da Bíblia, da sã doutrina, eu só faço batismo em rios, lagos. Amém? Ok? Agora, quem faz piscina ou tanque, já é um problema do líder da pessoa.
Eu não estou aqui para julgar nem condenar. É Ele e Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Glórias a Deus. Aleluia. No batismo nas águas. Vamos ver a importância. No batismo nas águas. Alguma pergunta aí? Amém. No batismo nas águas, você faz a sua confissão pública de arrependimento e de sua submissão total a Cristo. Ao ser batizado, você confessa. O que acontece no momento em que você vai ser batizado? No momento em que você decidiu se batizar. Primeiro, se você decidiu se batizar, é porque houve um arrependimento no seu coração. É porque houve uma conversão no seu coração. Verdadeiramente você se converteu, está disposto a se batizar. Então, no momento em que você vai descer as águas, você então vai fazer uma confissão pública de arrependimento. Ali no momento que você estiver nas águas, antes de você ser mergulhada nas águas, o pastor ou missionário ou líder que vai te batizar, ele vai te fazer uma pergunta e você vai confessar que você está verdadeiramente arrependido e está disposto a obedecer a Cristo, está disposto, então, a obedecer a Cristo. Então, no momento em que você desce as águas, você vai fazer a sua confissão pública e de submissão total a Cristo. Amém? Então, quando você desce as águas, a sua confissão pública é estar arrependido dos seus pecados e de suas antigas maneiras de viver. Então, quando você desce as águas, você tem que estar arrependido. Estar arrependido de todos os seus pecados e de tudo que você cometeu no seu passado. Amém? Então, você, quando desce as águas, então você tem que fazer a sua confissão pública diante de todo mundo ali, que você está arrependido dos seus pecados, do seu passado, e confessar que Jesus Cristo é somente o seu único Salvador. Você crê que foi liberto do poder escravizador do pecado e do diabo. Você crê que você foi liberto? Você precisa crer. Foi transportado das trevas para a luz. Glória a Deus. Foi perdoado de todos os seus pecados. Irmão, no momento que você fosse batizar, você tem que crer que você foi liberto da escravidão do pecado, que você saiu das trevas e veio para a luz, e que você foi perdoado de todos os seus pecados. Recebeu uma nova vida. O momento que você vai se batizar, o batismo é um ato simbólico, mas no mundo espiritual, ele tem muita importância. Há uma mudança na sua vida após o batismo, quando você se batiza. Há um novo nascimento. As coisas velhas se passaram e eis que tudo vai se fazer novo. Amém, meus irmãos? O batismo em água não é o pré-requisito para receber o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, tem pessoas que acham que para receber o Espírito Santo, ela tem que se batizar primeiro nas águas. Irmão, desde o momento em que você se arrepende dos seus pecados, desde o momento que você larga o mundo, larga o pecado, larga a mentira e passa a viver uma vida de santidade, de arrependimento, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Amém? Então, há pessoas que acham que para receber o Espírito Santo ela tem que se batizar primeiro. Não, você tem que se arrepender primeiro. Uma vez que você se arrepende e passa a viver uma vida de santidade e arrependimento, você recebe o Espírito Santo na sua vida. Amém? Agora, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, ele vai vir sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo, a capacitação para a obra, os dons espirituais, isso você vai receber após o batismo, após uma vida de oração, após a Santa Ceia do Senhor. Arnaldo, sim, mas e quem já se batizou em água parada? Ok. Irmão Arnaldo de quê? Que ele fez a pergunta aí? Missão Maranata. Irmão Arnaldo, Missão Maranata. Ele está perguntando aí, quem já se batizou
na piscina anteriormente. Irmão Arnaldo, preste bem atenção que eu vou te falar. O batismo é um só. A maneira correta de fazer o batismo é seguir a Bíblia. E o único exemplo que a Bíblia dá de batismo era feito em águas abundantes, lagos ou rios. Se a pessoa foi batizada em piscina e pela sua inocência ela creu no batismo dela, ela foi mergulhada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela foi mergulhada, desceu as águas, ela creu. Se ela creu, meu irmão, o batismo dela, acredito eu que vai ser válido, porque ela creu, o batismo é um só. Mas a maneira correta de batizar é nas águas correntes, lagos, rios. Amém? Agora, se a pessoa foi batizada em piscina e quer se batizar de novo, é uma decisão dela. Amém? É uma decisão dela. Muitas igrejas batizam de novo, mas eu acredito em um só batismo. Mas o verdadeiro batismo que a Bíblia dá o modelo é em rios. Águas abundantes, águas correntes, lagos, que a minha igreja só faz batismo em rios, em águas correntes. Agora, se a pessoa foi batizar na piscina e quer se batizar de novo, é um direito dela. Amém? É um direito dela. Só isso? Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Glória a Deus. O batismo é uma ordenança divina. Repetindo, o batismo é uma ordenança divina. O que é uma ordenança? É uma ordem, é um mandamento. Quem mandou se batizar não foi eu, pastor Wanderson. Não foi o apóstolo Paulo, não foi Pedro nem João. Quem mandou se batizar foi Jesus. Jesus que mandou. Essa ordenança vem de Cristo. Todo o cristão arrependido e convertido deve ser batizado. Então vamos lá. O próprio Senhor Jesus, que não necessitava de ser batizado, pois não tinha pecado. Irmão, Jesus tinha necessidade de se batizar? Jesus não tinha pecado. Para que ele ia se arrepender se ele não tinha pecado? Por que Jesus se batizou? Qual foi o propósito de Jesus se batizar? Vamos lá. O próprio Senhor Jesus, que não necessitava de ser batizado, pois não tinha pecado, o fez por obediência, para que seguíssemos os seus passos. Jesus não tinha necessidade de se batizar, mas ele se batizou por obediência para dar exemplo que todo homem convertido e arrependido deve se batizar. Jesus se batizou para dar exemplo, irmão, que todo homem deve se batizar. Foi por isso que ele se batizou, só para dar um exemplo aos seus seguidores, que eu e você e todos que tiver arrependido e convertido deve se batizar. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Marcos capítulo 1, versículo 9. Jesus foi batizado em rio. Amém? Jesus foi batizado em rio. Então o batismo deve ser feito em rio. Águas abundantes, águas vivas, águas correntes. É o que a Bíblia ensina aqui. Amém, irmão Arnaldo? O batismo não é uma opção. Olha só que tremendo, irmão. O batismo não é uma opção. Como assim uma opção? Tem crente, tem pessoas que estão na igreja. Eu vou me batizar quando eu quiser. Eu não... depois eu me batizo. O batismo não é uma opção não, irmão. Mas é um mandamento para todo aquele que crê em Jesus. Então o batismo não é uma opção. É um mandamento para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Para todo aquele que se arrependeu, que se converteu. Então se você se arrependeu, se converteu, é um mandamento, você deve obedecer. Amém? Marcos 16, versículo 16. Quem crê for batizado será salvo.
Amém, meus irmãos? O batismo é a sua confissão pública de que verdadeiramente aceitou a Cristo como seu único Salvador. Meu irmão, o batismo é a sua confissão pública, mostrando, é como se fosse uma aliança, um pacto, o batismo, mostrando que verdadeiramente você se arrependeu, se converteu, se decidiu e você está confessando publicamente que você agora é um cristão. Você faz parte do corpo de Cristo e através do batismo nas águas que você vai fazer essa confissão pública, amém? A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi o meu batismo. Sabe quando que eu me batizei? No ano de 2002. No mês 5, no dia 5/5/2002. Faz as contas aí, quantos anos já tem que eu me batizei. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi muito profundo o meu batismo, muita experiência no momento em que eu desci as águas. Glórias a Deus. Vamos lá. O batismo também simboliza o sepultamento do velho homem. Amém? Então, no ano de 2002, no dia 5/5/2002, eu sepultei o velho Wanderson. Porque o batismo simboliza sepultamento do velho homem. O sepultamento da velha mulher. O sepultamento do velho homem. Então, também o batismo simboliza o sepultamento do velho homem e os seus pecados. E a ressurreição de uma nova criatura que decidiu andar em novidade de vida. Então, quando você se batiza, você está sepultando os seus pecados, sepultando o velho homem. Você se batiza. Quando você desce as águas, você está sepultando todos os seus pecados e a sua natureza pecaminosa velha. Amém? Vamos ver isso em Romanos. Romanos capítulo 5. O batismo simboliza o sepultamento do velho homem. Romanos capítulo 6, versículo do 3 ao 5. Eu vou ler para os irmãos. Ou não sabeis que todo quantos fomos batizados em Jesus Cristo. O verdadeiro batismo tem que ser em Jesus Cristo. Fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo. Aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também nós, também em novidade de vida, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então, Paulo está dizendo aqui à igreja em Roma, aos romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 3, ele está dizendo que de maneira que nós fomos batizados em Cristo, nós sepultamos o nosso velho homem. E uma vez que você se batiza, você sepulta o velho homem. E passamos a andar em novidade de vida. Irmão, o batismo é muito importante. O batismo tem muita importância. Uma vez que você se batiza, você está sepultando o seu velho homem, os seus pecados. E a partir daquele momento, daquele pacto que você faz com o Senhor Jesus, aliança, é como essa aliança aqui, Essa aliança é um pacto que eu prometi à minha esposa diante do cartório, diante do juiz, diante do meu líder, que eu amaria até a morte, que eu seria fiel, fiz um pacto, eu tenho uma aliança com ela. É a mesma coisa o crente quando se batiza, ele tem uma aliança com Cristo, ele sepulta o velho homem, seus pecados são perdoados e ele passa a viver uma vida diferente. Ele passa a andar em novidade de vida. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o batismo simboliza um novo nascimento. Assim como o batismo simboliza o sepultamento do velho homem, assim também o batismo
simboliza o novo nascimento. O batismo também simboliza o novo nascimento. Uma vez que você está arrependido, está convertido a Cristo e você se batiza, você passa então a nascer, você nasce de novo. Passa a viver uma nova vida, um novo nascimento. Vamos ver isso em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim um texto, meus irmãos. Diz assim um texto. Sepultados com... Olha aqui, irmão, olha que tremendo. Colossenses 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, irmão, você passa a nascer de novo. O batismo também simboliza um novo nascimento. Glórias a Deus. Diga amém. Vamos lá. Há uma dúvida que muitas pessoas têm também. Os irmãos aí podem fazer as perguntas, amém? Por exemplo, já me batizei, posso me batizar de novo? Já me batizei, posso me batizar de novo? Tem pessoas aí que se batizam 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É claro, se a pessoa se batizou de maneira errada, se a pessoa se batizou no espiritismo, no catolicismo, na umbanda, no candomblé, no testemunho de Jeová, os mormons, esse batismo não é válido. Não é válido. Então você nunca se batizou, você só tomou um banho de água lá, ou de vinagre, eu não sei. Batismo de testemunho de Jeová, os mormons, kardecista, espiritismo, umbanda, candomblé, catolicismo, isso não é batismo. Então, essa pessoa deve se batizar, porque ela nunca foi batizada. Ah, agora tem batismo no tobogã. Tem aí no YouTube, eu vi esse vídeo, eu fiquei escandalizado. Como que um pastor vai fazer batismo no tobogã? Isso é uma blasfêmia. Eu vi um vídeo no YouTube aí, os pessoal descendo no escorrego, caindo dentro da piscina, e o pastor declarando o batismo deles. Isso é uma blasfêmia. Isso é uma zombaria. Esse batismo não é válido. Então vamos lá. Já me batizei, posso me batizar de novo? Se o seu batismo foi feito corretamente, como diz a Bíblia, aí você não precisa se batizar de novo. Agora, se o teu batismo foi feito errado, de maneira errada, aí você deve se batizar, porque você não foi batizado. O batismo verdadeiro tem que estar de acordo com a Bíblia, com a sã doutrina. O batismo verdadeiro é o batismo de arrependimento. Você tem que se converter a Cristo, largar o pecado, largar o mundo e obedecer às Escrituras Sagradas. Mas vamos lá, o batismo é um só. O batismo é um só para quem foi batizado corretamente. Vamos ver isso? Efésios, capítulo 4, versículo 5. O batismo é um só para quem se arrependeu, se converteu e foi batizado corretamente conforme a Bíblia. Conforme a Bíblia manda. Então o batismo é um só. Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz a Bíblia. Um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Amém? Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então o batismo é um só. O batismo é uma aliança entre o homem e o Senhor, que nos aproxima
e nos reveste de Cristo. Lembra que eu falei quase agora? Que o batismo é uma aliança, é um pacto que tu faz com Deus. O batismo é uma prova que você se arrependeu, se converteu e que você hoje faz parte do corpo de Cristo. Amém? Então essa aliança, o batismo é uma aliança. Você que não é batizado ainda, faça uma aliança com Cristo. Se arrependa dos seus pecados, se converte ao Senhor Jesus. Faça essa aliança com Cristo. Vamos ver que o batismo é uma aliança? O batismo é uma aliança entre o homem e o Senhor, que nos aproxima e nos reveste de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Glórias a Deus. Deus seja louvado, amém? Vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 27. Diz assim: porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, quando você faz essa aliança com Cristo, você se reveste de Cristo. Você se reveste. Você recebe um revestimento através desse batismo, dessa aliança. Diga glórias a Deus. Meus irmãos, é interessante, né? Nós vamos ver aqui algo interessante. O primeiro homem que batizava, que apareceu batizando as pessoas, foi João Batista. Por que João Batista recebeu esse título? João Batista, esse nome. João Batista. Porque ele batizava as pessoas. João que batizava as pessoas. João era chamado de Batista ou emergidor. João Batista era chamado de emergidor, aquele que mergulhava as pessoas. Mas João só batizava se houvesse arrependimento. O verdadeiro batismo que dá resultado é quando tem arrependimento. Tem muitas pessoas que batizam por impulso, emocionalmente, ou por impulso do pastor, porque tem pastores aí que saem batizando todo mundo, para fazer número, para dizer que ele está ganhando alma, para dizer que ele está batizando. Ele batiza as pessoas no adultério, batiza a pessoa em fornicação, batiza a pessoa fumando cigarro, bebendo, se prostituindo. Meu irmão, isso não é batismo. O batismo verdadeiro tem que ter arrependimento. E se não houver arrependimento, esse batismo não tem validade. É claro, como é que eu vou batizar uma pessoa se prostituindo, em fornicação? Como que eu vou batizar uma pessoa em adultério, ou fumando, ou bebendo? Aí os pastores falam assim, não, mas Jesus faz a obra. Pode se batizar. Depois vocês param de fumar. Tem pessoas que estão na igreja até hoje e não parou de fumar. Foi batizado, toma Santa Ceia e fuma cigarro. Vocês acham que esse batismo é correto? Tem pessoas que vivem junto, não é casado, vive em fornicação, canta no grupo de irmã, tem oportunidade na igreja, foi batizado nas águas e ainda toma Santa Ceia. Vocês acham que isso é um batismo? O batismo é para arrependimento do pecado, tem que haver arrependimento. E se tem arrependimento, você larga o pecado. Vamos ver como é que João Batista batizava. Olha como é que era o batismo de João Batista. Aqui, ó. Este batismo, conhecido como batismo de João, ou de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 5 ao 8. Diz assim, ó. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província junto ao Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha aqui, quando as pessoas iam se batizar com João Batista no rio Jordão, João Batista primeiro pregava o arrependimento. Porque pastor que faz batismo e que não ensina o arrependimento, que não ensina que as pessoas devem abandonar os seus pecados, abandonar a prostituição, abandonar os vícios, abandonar a idolatria. Se esse pastor não te ensina, é porque ele é um falso profeta. Então vamos lá. Eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ilha futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento.
Amém. Há uma pergunta aqui. Aonde? Pastor Vance, tem um tempo determinado depois que aceita Jesus para ser batizado? Márcio Porto Pedroso. O irmão Márcio Porto Pedroso está perguntando aqui se tem um tempo determinado depois que aceita Jesus para ser batizado. Não. Não tem tempo determinado. Porque se você aceita Cristo agora, nesse exato momento, e verdadeiramente você se arrependeu dos seus pecados, decidiu de uma vez por todas servir a Cristo e quer se batizar, eu não posso impedir isso. Eu vou te batizar. Eu vou te batizar. Mas, se você entrou para... se converteu, entrou para a igreja, estar na igreja, o pastor deve te discipular. Deve te ensinar acerca do arrependimento, da conversão em Cristo, da sã doutrina e te batizar. Agora, se você quer se batizar agora, nesse exato momento, você está arrependido, se converteu dos seus pecados, eu não posso impedir. Você vai descer as águas, não há problema. Mas o importante, melhor, é que você seja discipulado. É que você seja ensinado. Porque depois você pode dizer assim, o pastor não me ensinou, o pastor não me falou nada, o pastor não me explicou. Amém? Vamos lá. Diga glória a Deus. Então, o batismo de João era conhecido o batismo do arrependimento. Veja isso em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 5. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhe, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então, em que sois batizado então? Eles disseram, no batismo de João. Olha aqui o texto, no batismo de João. E como era chamado o batismo de João? Batismo do arrependimento. Irmão, se não houver arrependimento no seu batismo, o seu batismo não vai ter significado nenhum, não vai ter validade. Batismo verdadeiro quando há arrependimento. Se houver arrependimento, haverá uma mudança, haverá um novo nascimento, haverá uma transformação na sua vida. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Olha aqui, Atos 19, do 1 ao 5. Dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. Jesus se batizou só para dar exemplo. Porque Jesus não cometeu nenhum pecado. Mas ele foi obediente, se batizou para dar exemplo que todo homem deve se arrepender dos seus pecados e descer as águas do batismo. Diga glória a Deus. Vamos ver agora o primeiro passo para o batismo. Qual é o primeiro passo para o batismo? Pastor Vandes, eu quero me batizar. Qual é o primeiro passo? O arrependimento. Meu irmão, se você quer ter um batismo de glória, se você quer ter uma vida transformada, se você quer viver uma nova vida em Cristo, se arrependa primeiro. Se houver arrependimento, o seu batismo vai ser de glória. O céu vai abrir. Vamos lá. O que é arrependimento? Vamos ver o que é arrependimento? Eu quero me batizar. Primeiro passo, arrependimento. Vamos ver então?
Arrependimento é se sentir triste por causa dos pecados e decidir mudar. Uma vez que você se arrepende, você se sente triste. Uma vez que você se arrepende, você, por que eu fiz isso? Eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais viver essa vida. Aí você decide dentro de você mudar. Porque arrependimento é mudança de vida. Quando há arrependimento, há mudança. Quem se arrepende, rejeita o pecado. Uma vez que você se arrepende, você vai rejeitar o pecado. E o que é pecado? Porque pecado tem nome. Você vai rejeitar as drogas, a prostituição, a pornografia, a fornicação, o adultério, a idolatria, a avareza, a glutonaria, a mentira. Você vai rejeitar. Você não quer mais viver da maneira que você vivia antes. Porque houve um arrependimento na sua vida. Então, quem se arrepende rejeita o pecado e reconhece que precisa de Jesus para ser salvo. O verdadeiro arrependimento vem da convicção do pecado pelo Espírito Santo e leva você a mudar a vida com a ajuda de Jesus. Ou seja, o verdadeiro arrependimento, você está convicto que você pecou, que você é um pecador e que você precisa mudar e que você não quer mais viver essa vida de pecado. Então o Espírito Santo, ele vai trabalhar na sua vida, louvado seja Deus, para trazer na sua vida um novo nascimento, uma nova vida, uma nova história. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vamos ver aqui um texto. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, irmão, uma vez que você se arrepende, você confessa os seus pecados. Você confessa a Jesus que você errou, que você durante muitos anos da sua vida você pecou. Você pecou. Então, uma vez que você se arrepende, você confessa os seus pecados. E Jesus, ele te perdoa. O arrependimento vem do coração. Quer se batizar, irmão? Se arrependa. Para o seu batismo ser de glória. Haverá uma mudança na sua vida, haverá uma transformação na sua vida. Você vai ser um crente cheio do Espírito Santo. Você vai fazer parte do corpo de Cristo. Se houver arrependimento, o seu batismo será tremendo. O arrependimento vem do coração, mas é revelado na sua vida. Uma vez que você se arrepende, esse arrependimento, ele tem uma mudança de vida. Então vai ser revelado no seu dia a dia. Eu já ouvi relatos de pessoas que se batizou e no dia do batismo foi comemorar tomando cerveja. Eu conheci um rapaz que ele falou que ele se batizou e ele ficou embriagado, que ele bebeu. Será que houve arrependimento nessa pessoa? Porque ele foi ensinado de forma errada. O pastor que ensinou ele disse que não tinha nada a ver. Que hoje em dia aí os crentes bebem, fumam. Tá mal bagunça. Tá mal bagunça. Estão bagunçando a igreja. Apostasia dentro de muitas igrejas. O batismo é coisa séria. O batismo tem que ter arrependimento, sim. Quem se arrepende tem uma atitude diferente. É humilde, tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento é a condição essencial para a salvação. Então, meu irmão, a salvação, para você ser salvo, você precisa se arrepender. Se arrepender de tudo. Se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Deus te perdoa, mas quando você se arrepende. Arrepender-se significa voltar atrás,
sentir um pensar sincero pelas faltas cometidas. Como assim voltar atrás? É você olhar os seus erros lá atrás, olhar os seus pecados lá atrás e se arrepender, para não fazer mais aqui na frente. Poxa, eu errei. Eu estou olhando para os meus erros aqui atrás. Eu pequei. Aí eu vou me arrepender para mim não cometer de novo. E quando você se arrepende, há uma mudança. Há uma transformação. Vamos lá. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 75. Vou dar um exemplo. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Irmão, quando Pedro negou Jesus ali, depois que ele negou a Jesus, ele lembrou das palavras que Jesus disse. Pedro, antes do galo cantar, tu me negará 3 vezes. Quando Pedro lembra das palavras que Jesus disse para ele, ele chora amargamente. Pedro se arrependeu. Ele chorou amargamente. Ele lembrou das palavras que Jesus disse para ele. Neste versículo você pode ver que Pedro chorou amargamente. Ele sentiu esse pensar sincero, que chamamos de arrependimento. Você vê que Pedro, olha só, por que Pedro ele chorou amargamente, ele se arrependeu? Por que ele se arrependeu? Porque você não vai ver Pedro negar Jesus de novo. Pedro não vai negar Jesus de novo mais. Ele negou ali, mas depois ele não nega mais. Glória a Deus. O arrependimento verdadeiro faz com que o pecador abandone os maus caminhos percorridos de outrora e nunca mais volte atrás. Por exemplo, se você se arrependeu, se você se batizou nas águas, se você toma a Santa Ceia, mas você ainda gosta das coisas do mundo, gosta de músicas secular, gosta de novelas, gosta dos prazeres que o mundo te oferece, dos prazeres carnais, gosta da prostituição, da bebida, não houve arrependimento na sua vida. Não houve. Não houve. Porque o verdadeiro arrependimento faz com que o pecador abandone os maus caminhos de outrora e nunca mais volte a praticar. Amém? Após o arrependimento, você dá início à conversão. Após o arrependimento, você dá início à conversão. Exemplo. Eu preguei o evangelho aqui agora. Uma pessoa se arrependeu, decidiu largar o pecado, largar o mundo e seguir a Cristo. Ela vai dar início a uma conversão. Vamos lá? Atos capítulo 3, versículo 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Diz assim: arrependei-vos, pois convertei-vos. Então, o arrependimento dá início à conversão. Se você se arrependeu, você vai se converter. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Então vamos ver agora o segundo passo para o batismo, a conversão. O que significa se converter? Pastor, eu me converti a Cristo. O que significa a palavra converter? Conversão. Qual o significado dessa palavra? Vamos saber se realmente eu estou convertido e se você está convertida.
se você está convertido. Vamos ver o significado dessa palavra? Vamos lá. Conversão significa mudança de forma ou de natureza. Meu Deus, isso é forte demais. Conversão significa mudança de forma ou de natureza. É exatamente o resultado do arrependimento. Você deixa o mal pelo bem, deixa o impuro pelo puro, o ódio pelo amor, enfim, o pecado pela santidade. Então vamos lá. A pessoa que está convertida, o que significa conversão? Mudança de forma ou natureza. Como saber se a pessoa está convertida? É você olhar para a vida dela e ver se há uma mudança no comportamento dela, se há uma mudança no testemunho de vida dela. Porque se você está convertido, você não pode assinar cheque sem fundo. Se você está convertido, você não pode dar em cima de mulher dos outros, ficar paquerando mulher casada pelo Facebook, pela rede social. Tu não está convertido, irmão? Se você está convertido, você não pode ficar assim, tomando cerveja, passando as pessoas para trás, fazer negócio com as pessoas e não pagar. Você não está convertido, irmão? Não há... Se eu estou convertido, as pessoas querem ver isso no meu dia a dia. Como que eu vou saber se esse pastor aí que prega bonito, fala em língua estranha, expulsa demônio, está convertido mesmo? Vamos olhar o dia a dia dele. Vamos olhar o dia a dia dele na casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Porque tem crente que só é convertido dentro da igreja. Na faculdade onde ele estuda, ninguém sabe que ele é crente. No trabalho onde ele trabalha, ninguém sabe que ele é crente. Porque o seu comportamento de vida não diz que ele está convertido. Então, uma pessoa convertida, ela vai ter uma mudança de forma ou de natureza. Uma pessoa convertida, ela vai deixar o mal. Ele vai deixar o mal para praticar o bem. Ele vai deixar a impureza, a imoralidade sexual. Crente convertido não se masturba. Crente convertido não vê pornografia. Crente convertido não fica cobiçando mulher na rua. Crente convertido não faz sexo antes do casamento. Crente convertido não trai a sua mulher. Crente convertido larga o ódio e passa a amar e perdoar. Crente convertido, ele larga as trevas e vem para a luz. Crente convertido anda na verdade. Anda na verdade. Ele não aceita mentira, não aceita fofoca, não aceita contenda. Ele anda na verdade. Vamos lá. Vamos lá. Os irmãos que estão me assistindo aí. Cita alguns exemplos de pessoas da Bíblia que foram convertidos. Deixa aí no escrito aí agora. Deixa o capítulo, versículo e fala o nome aí. Vamos lá, eu quero que as pessoas participem. Eu quero 3 exemplos na Bíblia de pessoas que se converteram de verdade. Vamos lá? Eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Exemplos de pessoas na Bíblia que se arrependeram e mostraram em suas atitudes a sua conversão. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui é Zaqueu. Ô, glória. Queria mais água, por favor. Primeiro exemplo aqui de uma pessoa convertida, Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 9. Tem perguntas aí, irmão?
Amém. Zaqueu? Por que Zaqueu? Exemplo de uma pessoa arrependida e convertida. Zaqueu era cobrador de imposto. Zaqueu roubava os pobres. Zaqueu era corrupto, era um político corrompido. Se fosse hoje, Zaqueu estava sendo investigado pela Lava Jato, porque ele roubava os pobres. Mas quando Zaqueu teve encontro com Cristo, ele se arrependeu e se converteu. Que ele até disse: Senhor, se eu roubei algumas coisas dos pobres, eu vou devolver. Zaqueu verdadeiramente se arrependeu e teve uma conversão. Ele mudou de vida. Outra pessoa convertida na Bíblia. Mais um exemplo que eu vou dar. O ladrão da cruz. Ô, glória! O ladrão da cruz se converteu nas últimas horas. Não deu nem tempo dele se batizar, não deu nem tempo dele tomar Santa Ceia, não deu nem tempo de ele evangelizar. Ele se converteu na última hora. No momento em que ele ia morrer, ser crucificado, ele se arrepende dos seus pecados e se converte a Cristo. E por isso ele foi salvo. Outro exemplo que eu vou dar de pessoas convertidas, o irmão aí falou Saulo. Quem falou Saulo aí? Vamos ver aí, o irmão falou Saulo. Muito bem. Rota missionária, irmão André, Deus abençoe. Verdadeiramente, Saulo se converteu. Olha a vida de Saulo. Saulo se converteu. Ele se arrependeu. E até o nome dele Deus mudou. Aleluia. Quando há arrependimento, quando há conversão, Deus muda até o nome. Eu lembro que, quando eu não era crente, o meu vulgo era Dico Porcão. Eu ficava bravo com meus colegas quando me chamavam de porcão. Mas isso aí é os apelidos que o diabo dá, né? Mas aí Deus mudou meu nome. Eu me converti, eu passei a ser chamado Wanderson Trovão. Oh, glória! Aleluia! Amém? Vamos lá. Olha aqui para mim, meus irmãos. Vamos lá. Exemplos na Bíblia de pessoas convertidas. Quando uma pessoa se arrepende, quando uma pessoa se converte, o que acontece na vida dela? Número 1, uma vez convertido, surge o novo nascimento. Uma vez convertido, surge o novo nascimento. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Vamos ler? João, capítulo 3. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Exemplos de pessoas convertidas. O que acontece quando você se arrepende, quando você se converte a Cristo? Número 1, uma vez convertido, surge o novo nascimento. João capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu: Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos lá. Uma vez convertido, surge um novo nascimento. O que é o novo nascimento? É fácil. Novo nascimento, Paulo diz assim, ó:
quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O novo nascimento está relacionado a uma vida nova. Um novo nascimento. Você está vivendo uma vida nova. Você nasceu de novo. Da água e do Espírito. Pastor, me dá um exemplo, então. O que é nascer de novo? É conversão. É a pessoa que se converteu, que se arrependeu. Ela vai nascer de novo. Ela bebia, hoje não bebe mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Mentia, não mente mais. Andava nos maus caminhos, não anda mais. Por quê? Ela nasceu de novo. Vamos lá? Queria mais um pouquinho d'água, por favor. Número 2. Uma vez convertido, você passa a andar em espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos ver o que diz aqui. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Olha aqui. Uma vez convertido, você já não anda mais na carne, mas você anda em espírito. Romanos 8, 1. Que não anda mais segundo a carne, mas segundo o espírito. Então, exemplo de pessoas convertidas. Ele não anda mais na carne, nos prazeres da carne, no pecado. Ele anda em espírito. Porque ele nasceu de novo, ele está convertido e agora ele vai passar a viver e a andar em espírito. Número 3. Uma vez convertido, a pessoa passa a andar em novidade de vida. Tudo é novo para ele. As pessoas que estão fora vão olhar para ele, nossa, ele não anda mais como andava antes. Ele mudou. Olha como que a vida dele mudou. Então, uma vez convertido, você passa a andar em novidade de vida. Vamos ver isso? Romanos capítulo 6, novidade de vida. Amém, irmão? Então, uma vez convertido, você passa a andar em novidade de vida. Número 5. Uma vez convertido, você passa a ser nova criatura. Uma vez convertido, você passa a ser nova criatura. Vamos ver? Você passa a viver uma vida nova. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que eu já citei aqui também. Se alguém está em Cristo, nova criatura. Olha aqui, ó. Uma vez arrependido, convertido, batizado, você passa a ser uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ô glória, nova criatura é. O crente convertido, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Número 6. Uma vez convertido, você passa a andar na palavra. Uma vez convertido, você passa a andar na palavra. Vamos ver. Passa a viver uma vida de santificação, santidade pela palavra. João capítulo 17, versículo 17. João capítulo 17, versículo 17. Que diz assim o texto sagrado, o texto da Bíblia, diz assim, ó. Glória a Deus, santificai-vos na verdade. A tua palavra é verdade. Uma vez convertido, você passa a viver em santidade. Você passa a viver na palavra, na obediência à palavra. Glórias a Deus. Diga glória a Deus, irmão. Agora vamos lá. Já estou concluindo aqui o estudo. Como deve ser feito o batismo cristão? Uma igreja batiza de um jeito, a outra igreja batiza de outro jeito.
Como que deve ser feito? Posso batizar criança? Posso batizar criança? Não. Posso batizar uma pessoa em adultério? Não. Posso batizar uma pessoa fumando, usando droga? Não. Ela não está convertida. Ela não se arrependeu dos seus pecados. E qual é a maneira correta de fazer batismo, pastor? A maneira correta do batismo cristão é por imersão. Imersão. Mergulhar a pessoa. Deitar a pessoa, afundar ela dentro d'água. É o verdadeiro batismo. Aqui, eu estou com um copo d'água aqui, ó. Se o pastor jogou um copo d'água na sua cabeça e disse que você está batizado, mentira. Se o padre jogou água na sua cabeça e disse que você está batizado, mentira. Se a igreja que você congrega, o pastor só jogou água na sua cabeça e disse que você está batizado, mentira. O batismo verdadeiro é por imersão. Tem que mergulhar a pessoa, ó, afundar a pessoa na água. Sepultar a pessoa na água, amém? Então vamos ver aqui. Batismo em água por imersão é um testemunho público na vida de um crente. Na vida em Cristo, perdão. Batismo em água por imersão é um testemunho público na vida em Cristo, assumida pelo batizado. Vamos lá. A descida do candidato a batismo nas águas fala da nossa morte com Cristo. Então, uma vez que você se batiza, desce nas águas por imersão, você vai morrer agora para o mundo. Você vai morrer com Cristo ali agora. Você vai sepultar o seu velho homem. Número 2. A imersão nas águas está relacionada com o nosso sepultamento em Cristo. Amém? Batismo por imersão, quando você é mergulhado, quando você é afundado. Número 3. Levantamento das águas representa a nossa ressurreição com Cristo em novidade de vida. Então, quando você é mergulhado nas águas, você simboliza a sua morte ali. Você está morrendo para o mundo. A sua morte ali com Cristo. Quando você levanta das águas, simboliza a nossa ressurreição com Cristo em novidade de vida. Amém? Há igrejas que batizam por aspersão. Batismo por aspersão é o que a Igreja Católica faz, que é errado. Ou batismo por borrifação. Borrifação é aquilo que fica jogando água assim na pessoa na cara. Usam a palavra rantizo do grego que significa aspergir ou salpicar. A palavra batismo não é apenas transliterada do grego. Batizo no grego significa imergir ou mergulhar. Então, batismo por aspersão, batismo por borrifação, não é bíblico. Não é bíblico. Batismo por aspersão e borrificação, não é bíblico. Porque batismo no grego significa imergir, mergulhar. Amém, meus irmãos? Sempre que a Bíblia se refere ao batismo, a palavra usada é batismo. Alguns símbolos reforçam o ensino sobre o batismo por imersão, como sepultados pelo batismo, plantados à semelhança da sua morte pelo batismo. Amém? Outros exemplos são o batismo de Jesus e o de Eunuco. Eles foram mergulhados. Através da expressão, desceram as águas. Então, irmão, descer as águas não tem nada a ver com aspersão, com borrifação, jogar água na cara da pessoa. O batismo cristão tem que descer as águas. Tem que imergir nas águas, mergulhar nas águas. Amém? Deus seja louvado. O batismo cristão é em nome da Trindade. Há muita dúvida nisso aí. Pastor, tem pessoas que só batizam em nome de Jesus. Vamos lá, se alguém tem essa dúvida, por favor, deixe o seu comentário aí agora. Pastor, tem pessoas que só batizam em nome de Jesus
E tem pessoas que só batizam em nome da Trindade. Qual é a forma correta de fazer o batismo? Como eu disse, eu sigo a Bíblia. Tá? O batismo verdadeiro é em nome da Trindade. Quem mandou fazer o batismo em nome da Trindade foi o próprio Senhor Jesus. Mas por que alguns apóstolos falavam eu te batizo em nome de Jesus? Vamos ver, calma, vamos estudar para você entender. Vamos lá. Cristão é em nome da Trindade. Eu creio e só batizo as pessoas em nome da Trindade, que é bíblico, é ordenança. Vamos ver? O Senhor Jesus determinou que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde está na Bíblia? Mateus, capítulo 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é bíblico. Quando o próprio Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi batizado, a Trindade estava presente no batismo de Jesus. Vamos lá? Mateus capítulo 3, no versículo 16 ao 17. Quando Jesus desceu as águas do Jordão, a Bíblia diz que ouviu uma voz do céu dizer: este é meu filho. Ou seja, o Pai está falando. Este é meu filho. O filho estava nas águas. Jesus estava lá no Rio Jordão para ser batizado. Agora vai ouvir uma voz do céu dizer: esse é meu filho. O Pai está dizendo: meu filho está na água para ser batizado. Quando Jesus desce as águas, a Bíblia diz que vem o Espírito Santo em forma de pomba. Então nós vimos 3 pessoas ali. O Pai, o Filho está na água e o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma de pomba. 3 pessoas. A Trindade estava ali presente no batismo de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Há igrejas que só batiza em nome de Jesus. Eles se apoiam em alguns textos, como em Atos capítulo 2, versículo 38, Atos capítulo 8, versículo 16, Atos capítulo 10, versículo 48 e Atos capítulo 19, versículo 5, que falam sobre o batismo em nome do Senhor Jesus. Os textos de Atos falam do batismo feito na autoridade do Senhor Jesus, envolvendo, portanto, toda a Trindade. Vamos ver por que os discípulos, os apóstolos, batizavam e colocavam o nome de Jesus como uma referência. Vamos lá. Os textos citam apenas o nome de Jesus para distinguir, fazer a diferença de outros batismos da época. Porque naquela época havia também o batismo de João, que o batismo de João era chamado batismo de João. O batismo dos proselitos, o batismo dos essênios. Havia outros batismos. Então os apóstolos falavam no nome de Jesus, era a autoridade que ele estava dizendo, que esse batismo não é de João, não é dos proselitos, não é dos essênios, esse batismo é o de Jesus. E o batismo de Jesus era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome, de acordo com a cultura hebraica, está relacionado com a autoridade concedida. Ou seja, os apóstolos batizavam em nome de Jesus, era uma autoridade concedida. Quem autorizou vocês batizar? Jesus. Jesus, esse batismo é o de Jesus. E o batismo de Jesus é feito em nome da Trindade. Como ocorre até hoje, no dia a dia, em nome, fala-nos do direito concedido por Jesus aos seus ministros, para efetuar o batismo de acordo com a ordenança divina. Os textos de Atos capítulo 2, versículo 38, Atos 8, versículo 16,
Atos 10, versículo 48, Atos 19, versículo 5, enfatizam a autoridade para batizar em nome de Jesus. Por isso que eles falam, por isso que os apóstolos falavam em nome de Jesus. Por isso que o batismo era feito em nome de Jesus pelos apóstolos, para fazer a diferença daquela época, para mostrar que aquele batismo não era o de João, não era de outros batismos que era feito naquela época, e que eles receberam a autoridade de Cristo, eles estavam dizendo, em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a fórmula bíblica correta para o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tem igreja aí, tem pastores que só batizam em nome de Jesus. Aí, meu irmão, eu não posso mudar esse pastor. Eu batizo em nome da Trindade. O nome de Jesus, naquela época, eles falavam em nome de Jesus só para mostrar a diferença, que aquele batismo ali era o batismo de Jesus. A autoridade, o nome tinha autoridade. Então eles falavam o nome de Jesus para fazer a diferença dos outros batismos, que aquele batismo não era de João e não era o batismo das outras religiões. Era o batismo de Jesus. O batismo do novo nascimento, o batismo de arrependimento. Quem não deve ser batizado? Deixa aí o comentário. Vamos lá. Quem não deve ser batizado? Vê aí, irmão, se vai ter algum comentário. Quem não deve ser batizado? Pastor, todo mundo deve ser batizado. Todo mundo não. Quando você fala todo mundo, você está envolvendo todo mundo. Quem não deve ser batizado? Número 1, crianças. Crianças não podem ser batizadas. Crianças não podem ser batizadas. Por quê? Vamos lá. Crianças recém-nascidas. A Igreja Católica, o menino acabou de nascer, vai lá e batiza, aspergindo água na cara da criança. Irmão, isso não é bíblico. Criança tem pecado? Criança não tem pecado, recém-nascida. Criança sabe que ela está sendo batizada ali? Claro que não. Como que eu vou afundar uma criança? Se eu imergir uma criança na água, ela vai morrer sufocada. Por ser recém-nascida, por ser um bebê. Então, batismo de criança não existe na Bíblia. Não tem nenhum exemplo na Bíblia de crianças batizadas. Jesus nunca mandou batizar criança. E acho que ainda não atingiram a idade da razão e consciência do pecado. Ou seja, tem criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, que ainda não tem consciência do pecado, irmão. Ainda não atingiram a idade, não amadureceram ao ponto de discernir o bem e o mal. O batismo de criança não tem valor nenhum e cria uma doutrina errada na mente dos adultos. Não existe batismo de criança na Bíblia. A criança ainda não pode crer. E crer é um ato de fé. A criança não tem maturidade ainda para discernir. Os dois últimos. Uma pergunta aqui, se a pessoa antes já está tentando viver uma vida separada, fugindo da aparência do mal, mas ainda tem alguns erros, pode batizar se a pessoa está convicta que quer mudar? Ô irmão Mateus Martins, guerreiro da oração, mas que tipo de erros? Se for prática do pecado, ela não pode se batizar, você tem que especificar. Ó, a irmã Débora Regina está fazendo uma pergunta, só vai ser salvo quem for batizado nas águas? Vamos lá. Respondendo aqui a pergunta da irmã Débora. Ela perguntou, só vai ser salvo quem for batizado nas águas. Vamos lá.
o ladrão da cruz, ele não foi batizado. Por que ele não foi batizado? Mas ele foi salvo. Ele não foi batizado, mas ele foi salvo. Por quê? Não havia mais tempo do irmão. Vamos lá, o irmão João, certo? Ele está vivo, ele está aqui assistindo o estudo. Aí eu pergunto para o irmão João, você quer se batizar? Ele diz assim, não. Ele diz o quê? Não. Por quê, irmão João? Porque eu não creio no batismo. Eu não preciso do batismo para me ser salvo. Ele está negando o batismo. Ele está desobedecendo uma ordenança de Cristo. Ele não quer se batizar, ele não crê no batismo. Bate o carro e morre. Ele vai ser salvo ou condenado? O que vocês me dizem? Sendo que ele negou, ele não crê no batismo. E a Bíblia diz o quê? Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ele rejeitou o batismo. Ele não quis obedecer esse mandamento de Cristo. Ele não quis aceitar o batismo. Então ele será condenado, irmão. Agora, o ladrão da cruz é diferente. Ele não teve tempo de se batizar. Agora, se você tem tempo de se batizar e não se batiza, o que te impede de se batizar? O que te impede? O batismo é bíblico. Agora, se você nega o batismo, você não quer se batizar, você não crê no batismo, você está em desobediência. E a desobediência não leva para o céu. Amém? Vamos lá. Aleluia. Ninguém pode exercer a fé no lugar da criança, nem por qualquer outra pessoa. Cada um responde por si diante de Deus. Amém? Pela criança, responde a sua inocência. Irmão, a criança é fruto da inocência. Claro que tem crianças hoje aí, com uma certa idade, que xinga palavrão, que desobedece os pais, que já sabe o que é certo e errado, que é rebelde, não respeita ninguém, já se prostitui, já coloca lenha na fogueira dentro de casa, coloca os pais um contra o outro. Essas crianças já são bem adiantadas. São crianças que já têm a mente poluída pelo mal. Essas crianças aí de 10, 11, 12 anos, 13 anos, que já fuma maconha, que já vê sites pornográficos, que não obedece os pais, isso aí já é rebelde. Esses aí já pode ser condenado, tá? Agora, criança, quando eu falo, é criancinha, recém-nascida, criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, que já são crianças fruto da inocência. Coitados, eles não têm defesa, são inocentes. Essas crianças já estão salvas. Se Jesus vir agora, elas são salvas. Agora, essas crianças, essas meninadas rebeldes aí, ó, toma cuidado, tá? Você que não obedece seu pai, você que já fica fumando maconha, você que fica vendo sites pornográficos, você que xinga a sua mãe, você que agride a sua mãe. Se Jesus voltar hoje, você vai para o inferno, se você não se arrepender. Os filhos devem obedecer o pai, respeitar o pai. Vamos lá. Quem não deve ser batizado? Toda pessoa que não se arrepender dos seus pecados. Se eu chego para um irmão e falo assim, irmão, você está arrependido de todos os seus pecados? Ele diz assim para mim, não. Eu não estou arrependido e não vou me arrepender. Como que eu vou batizar uma pessoa dessa? Não tem como, irmão. Então, o batismo é para quem crê, para quem se arrepende, para quem quer viver uma vida com Cristo. Quem não pode ser batizado? Pessoas que vivem na prática do pecado. Exemplos: adúlteros, fornicadores, idólatras, alcoólatras, pessoas que fazem uso de droga, prostitutas, homossexuais. Como assim? Essas pessoas não podem ser batizadas. Mas se o homossexual se converter, aí ele pode ser batizado, porque ele já não é mais homossexual.
ele já não pratica mais o pecado de Sodoma. Ele já não pratica mais a prostituição. Ele sempre foi, mas ele largou a prática de prostituição. Ele largou a abominação. Ele se converteu, ele se arrependeu, aí ele pode se batizar. Agora o irmão está em adultério. Ele é casado e tem uma amante. Ele pode se batizar? Não. Ele tem que largar a amante, pedir perdão para sua esposa, se arrepender do adultério, aí ele pode se batizar. Amém? Vamos lá, para mim terminar. Agora eu vou terminar. Quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Número 1. Todas as pessoas que crêem no batismo, elas podem ser batizadas. Vou dar um exemplo. Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38. Diz assim. Há uma pergunta sobre as condições para o batismo. A resposta é: o batismo é lícito a todo o que crê, isto é, que tem certeza da salvação. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambas as águas, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38. Veja que aqui, Filipe evangelizou o eunuco, pregou para o eunuco. O eunuco estava indo para Jerusalém. E no caminho havia águas. Pô, irmão, caminho para Jerusalém. Era o quê? Uma estrada, uma rodovia. E se há água no caminho, é óbvio que não era uma piscina nem um tanque. Era um rio, era um lago. E então o eunuco diz assim para Filipe. Eunuco diz assim para Filipe, uma pergunta. Louvado seja Deus. Aleluia. E eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe disse assim: é lícito de todo o teu coração. Você crê? Ele disse: creio. E desceram. Veja que eles desceram. Eles desceram a água. Então, meu irmão, quem deve ser batizado? Toda pessoa que crê. Aquele eunuco, ele creu no Senhor Jesus. Ele se arrependeu, ele creu no evangelho que Filipe pregou. Então ele desceu as águas. Então, as pessoas que crê no batismo, que crê em Jesus, todas essas pessoas podem se batizar. Porque quem crê em Jesus se arrepende dos seus pecados. Ele larga as práticas pecaminosas. Ele larga o mundo. Ele abandona aquelas práticas que outrora ele vivia. Amém? Glória a Deus. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Então, todas as pessoas que confessam que Jesus é o Filho de Deus, que faz essa confissão pública de arrependido, que está convertido, que crê em Jesus como o único Salvador, que tem a certeza da salvação em Jesus, todas essas pessoas devem se batizar, uma vez que elas estejam arrependidas e convertidas. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, encerrando o estudo aqui, todas as pessoas que estão arrependidas, que creem em Jesus, que decidiram largar tudo, largar o mundo, largar o pecado, a idolatria, a prostituição, a fornicação, a mentira, o engano. Então elas querem viver uma vida na obediência à palavra, elas vão se batizar, vão participar da Santa Ceia do Senhor, vai fazer parte do corpo de Cristo, vai ser membro da igreja, vai ser cuidado, aconselhado, discipulado pelo líder da congregação, pelo pastor da igreja. Então, irmão, essa doutrina é bíblica. Essa doutrina é do Senhor Jesus. Então, você que ainda não é batizado, decida hoje. Faz um propósito com Deus, se batiza, se arrepende. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a tua história. Amém? Meus irmãos, eu estarei dando aula na próxima semana. Conto com a sua presença aqui. Quero dizer para os irmãos que o meu livro, 14 Leis para Vencer as Guerras,
já está disponível na internet. É um livro digital. Vai estar aí na descrição do vídeo, eu acredito que hoje ou amanhã. Amém, meus irmãos? E eu quero pedir para os irmãos estar orando por mim, orando pelo centro de recuperação nosso. Amém? Estamos passando aí uma fase difícil devido a essa epidemia do coronavírus. Está difícil para todo mundo. Então peço que os irmãos estejam orando. Amém? Que os irmãos estejam intercedendo por nós e que os irmãos também que sentir de Deus de apoiar, de ajudar o meu centro de recuperação, de ajudar o meu projeto, o nosso trabalho que a nossa igreja faz, esteja nos abençoando, nos ajudando. E você que também sentiu no coração de abençoar a minha vida, de me ajudar, esteja orando a Deus, faça tudo na direção de Deus. Amém, irmão? Eu prefiro comunicar a necessidade que eu tenho para os irmãos em Cristo do que ficar usando o evangelho para enganar as pessoas, mentindo, entregando falsas revelações, mandando as pessoas fazer voto para arrancar o dinheiro do povo. Isso é mentira. Todo pastor que faz isso, ele está mentindo, está arrancando teu dinheiro, está te enganando. Então, a Bíblia manda nós comunicar a necessidade ao santo e não manda enganar as pessoas. Porque tem muitas pessoas que usam do evangelho para se enriquecer, para enganar as pessoas. Usa milagre, usa libertação, faz uma fantasia, faz um marketing para tentar arrancar dinheiro do povo. E eu não faço isso porque eu sei que isso não é bíblico. E aí daqueles que usam do evangelho para enriquecer, esses vão receber uma condenação. Esses terão um grande juízo de Deus sobre a vida deles. Amém? Então eu comunico a necessidade que nós estamos passando. Se você quiser nos ajudar, nos ajude. Você que quiser me ajudar, me apoiar, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Amém? Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.